desejamos a todos uma tarde de muitas trocas e aprendizagens. E antes de nos encaminharmos para o primeiro painel da nossa tarde, registamos, em nome de toda a equipa e coordenação do FIB, os votos de incentivo para os debates nessa tão importante matéria que tratamos neste fórum. Estes votos são remetidos pela excelentíssima senhora bastonária da Ordem dos Advogados Portugueses, doutora Fernanda de Almeida Pinheiro, que infelizmente não pôde estar connosco nesta oportunidade. A mensagem foi entregue, os incentivos foram renovados. E vamos então ao painel, que explora estratégias para evitar a judicialização excessiva, promovendo eficiência e equilíbrio na resolução de disputas setoriais. O debate será moderado pelo desembargador Ricardo Alberto Pereira. Uma salva de palmas. E chamo também o painel, começando por Amarildo Oliveira, o Ministro do STJ António Saldanha, Daniela Madeira, Elsa Dias de Oliveira e, para completar o painel, Ricardo Couto. Muito boa tarde a todas as senhoras e todos os senhores aqui presentes. Gostaria de começar esse painel da nossa parte da tarde, pós o almoço, agradecendo aqui aos nossos organizadores desse evento, ao Fórum de Integração Brasil-Europa, ao IDP, Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, e à Fundação Getúlio Vargas. Eu confesso para os senhores que quando eu fiquei pensando em litígios em março, eu fiquei pensando na responsabilidade que todos aqui terão, menos eu, que sou apenas o mediador, e isso me reconforta bastante, em discutir um tema tão importante, né? Nós, no Brasil, ainda vivemos uma fase ainda, vou dizer assim, preambular. Nós ainda estamos a discutir um projeto de lei no Congresso Nacional de desjudicialização da execução. E a execução, segundo o Conselho Nacional de Justiça, temos uma conselheira aqui que não vai me deixar mentir, as execuções são o nosso grande gargalo, né? Mais cedo eu ouvi o ministro Bruno Dantas dizer é muito fácil ter acesso à justiça, mas nós não temos saída da justiça. A execução talvez seja um dos que causa mais impactos. Quando a realidade do direito português já é exatamente o contrário. O agente de execução aqui já é uma realidade, a execução está desjudicializada, ela é mais célere, ela é mais simples. Talvez esse seja um dos inúmeros caminhos que nós possamos discutir. Eu me lembro que o Código de Processo Civil português já prevê a figura do agente de execução, mas isso vai ser melhor explanado, tenho certeza, pelos nossos palestrantes. Então, eu vou começar chamando nosso querido e eminente ministro Antônio Saldanha Palheiro, ministro do Superior Tribunal de Justiça, a quem, sem mais delongas, saúdo todos os presentes aqui e passo a palavra. Fala em pé. Eu preciso passar os slides, não sei se... Já está. Porque eu não vou falar de judicialização, de potencial... Muito bem, senhores, vamos falar da judicialização da saúde suplementar, que hoje, a meu sentir, é um dos temas mais sensíveis do cenário nacional e acredito que do cenário mundial, porque a saúde nos é caríssima a todos, né? Todos temos problemas de saúde, mais cedo ou mais tarde, e todos queremos ter acesso a um serviço de saúde minimamente eficiente. A Constituição nos garante saúde universal e integral, né? Saúde universal é muito fácil, todos teremos acesso aos serviços disponíveis em igualdade de condições. A saúde integral, essa já é mais difícil, a meu sentir, praticamente inatingível, porque a saúde integral é aquilo que a gente espera da expectativa pessoal de cada um. Nós vivenciamos no Brasil um processo bastante doloroso, que é a questão da judicialização e das fraudes na saúde.
tenho entendimento pessoal de que as fraudes são, inclusive, muito mais danosas do que a própria judicialização, porque a judicialização a gente enxerga, ela está ali. Então, a gente tem, pelo menos no meio de combater, a gente só combate o que vê. A fraude, não. A fraude, ela está sempre por baixo do tapete, e tudo aquilo que a gente descobre. Agora mesmo teve uma operação bastante significativa no Rio de Janeiro e São Paulo, vários escritórios de advocacia, consultórios médicos, sofrendo busca e apreensão por denúncias concretas de fraude na saúde. E fraudes que a gente não sabe que existe. Vai desde clínicas fantasma, recibos inexistentes que são fabricados, procedimentos cirúrgicos que não são realizados e são cobrados. E isso é só a ponta do iceberg, sempre. Então, as fraudes são bilhões de dólares por mês que escondem o sistema de saúde, e essa conta é nossa. Isso acaba sendo repassado para o consumidor. Então, a saúde suplementar é hoje um grande desafio, porque 1/4 da população brasileira está ligada a algum plano de saúde. E temos aqui na plateia o Dr. Gustavo Ribeiro, que é o presidente da Abrange. Tá bom, muito obrigado. É o presidente da Abrange, e que engloba o quê? 150 planos? 150 planos de saúde, e que está, mais do que ninguém, à frente, né, e sofrendo com essas mazelas. Temos no Brasil 650, em torno disso, 650 planos de saúde e 51 milhões de usuários desse plano, segurados de todas as maneiras. São planos, a gente, num primeiro momento, a gente conhece 10 ou 12 planos de maior envergadura, mas nós temos outras centenas de planos espalhados pelo Brasil inteiro, particularmente pelo interior, que são hospitais que oferecem plano de saúde aos munícipes dali, dos municípios circundantes. Então, nós temos planos de todos os tamanhos, de todas as densidades financeiras, e nós temos que tentar preservar, porque não se pense que a saúde suplementar, se ela ficar de alguma maneira minada, esmaecida, que a gente ainda vai ter a saúde pública. Quer dizer, o sistema de saúde é uno. A gente tem um sistema de saúde que é uno, que ele engloba o quê? A saúde pública, a saúde complementar, que são aquelas clínicas e hospitais conveniados com o poder público, e a saúde suplementar, que são planos privados. Se a saúde suplementar ela degradar, nós vamos ter uma migração de 50 milhões de pessoas para a saúde pública. E isso certamente vai inviabilizar o sistema. Estou fazendo essa introdução muito por conta do que aconteceu no Chile recentemente, que a Assembleia Nacional do Chile, o Congresso Nacional, entendeu que os planos tinham cobrado a mais durante um certo tempo e determinou a devolução integral aos usuários do plano de uma vez só. A saúde suplementar do Chile acabou. E eles não sabiam o que fazer, foi uma situação tenebrosa. Imagina no Brasil 50 milhões de pessoas sem plano de saúde e batendo as portas do SUS, porque a saúde não espera. E o Chile acabou por estatizar a saúde toda, achando que ia conseguir integrar um sistema eficiente de uma hora para outra. Está um caos. O nosso objetivo é evitar que isso aconteça e também tentar trazer uma convivência, ao menos razoável, ao menos saudável, entre os usuários e os planos de saúde. Muito bem, qual é a situação? 17 bilhões de prejuízo operacional entre 2021 e 2023. E não pensem os senhores que eu estou aqui para defender a saúde suplementar, defender as operadoras. Na verdade, a gente está procurando salvar o sistema de saúde como um todo. A situação melhorou, mas o motivo é o crescimento exponencial das fraudes. Chegou a alcançar 6 bilhões
de prejuízo. A judicialização da saúde cresceu 60% em 2020 e 2023 e continua crescendo. Um gasto crescente com a judicialização. Em 2023, nós tivemos 234 mil novos processos contra os planos, dos mais variados pedidos, e o gasto com a judicialização, 5 bilhões e meio. O gasto com a judicialização significa que é um gasto que ele não é previsto, ele não é orçado. Você orça aquilo que é previsto. Se vem uma liminar, essa liminar, normalmente, ela não está contingenciada. Clara tendência em alta em todos os temas: tratamento médico hospitalar, fornecimento de medicamentos, ações específicas do plano, reajuste contratual, fornecimento de insumo, todos eles crescentes. Tempo médio de julgamento foi crescendo desde 2020, bateu 597 dias em 2023. Aumento do congestionamento em cada um dos temas que está ali elencado: plano de saúde, tratamento médico hospitalar e fornecimento de medicamentos. Aumentou o tempo médio pendente em dias para 859 dias. Quais são os fatores que impulsionam a judicialização da saúde? Uma alta taxa de procedência, uma altíssima taxa de sucesso, porque quando se fala de saúde, quem decide é o magistrado, que é uma pessoa que tem seus próprios problemas, tem suas angústias, suas ansiedades familiares, que têm problemas de saúde, a tendência é conceder. Quer dizer, o que a gente precisa é ter uma estrutura muito clara, né? Uma estrutura legal e um suporte jurisprudencial muito denso, muito consolidado para fazer frente a isso. Política restritiva das administradoras são os fatores que impulsionam a judicialização. Alta chance de sucesso, políticas restritivas das administradoras, são negativas de limites, idosos, a população brasileira envelhece, está ficando uma população de idosos, e os idosos têm mais comorbidades, mais problemas de saúde, certamente demandam mais assistência. E reajuste de 16%, muito maior que a inflação. E é maior porque a avidez de ganho, de lucro, absolutamente. É porque o custo da saúde como um todo, ele cresce muito mais do que a inflação média do país. Temos a ampliação do acesso à justiça, né? Um fortalecimento grande institucional de Ministério Público, Defensoria, número de usuários, que aumentou de 31 milhões para 51 milhões de beneficiários, aumento da oferta de novos medicamentos e tecnologias, e a gente vai ver isso mais adiante. E a indústria farmacêutica, efetivamente, ela fomenta a judicialização, porque ela tem interesse em colocar no mercado medicamentos e tratamentos novos e a preços absolutamente exorbitantes. Nós temos medicamentos que custam 17 milhões, um único medicamento. Então, a gente diz, um plano de grande porte pode enfrentar, pode resistir a isso. Mas a maioria das centenas de planos quebra com uma única decisão judicial que determine o fornecimento de um medicamento desse. É difícil para um magistrado negar. A gente não tem suporte técnico. Eu sou juiz de carreira e é uma angústia. Você vai dizer, não vai morrer pela minha caneta. Eu concedo, o tribunal que resolve. O tribunal eu concedo e o Superior Tribunal de Justiça que resolva isso. Você não vai querer carregar esse ônus, essa conta. E a farmácia, as indústrias farmacêuticas, e as indústrias de materiais médicos, elas têm todo o interesse em colocar no mercado. E vocês vão ver uma situação que é simplesmente desafiadora para nós, né? Quais são os desafios da saúde privada? É mais demandada que o SUS, dados do CNJ, as ações contra o plano, que já falamos, dificuldade de consenso em torno das políticas de plano de saúde, o que conceder, o que não conceder, o que negar.
o nosso ente regulatório, que os entes, né, que a ANS, a Anvisa, eles não têm ainda uma consolidação normativa e não têm sequer uma estrutura política de utilização do seu mecanismo para inibir certas práticas. São instituições, são agências reguladoras que deveriam ter uma autonomia muito maior para punir, para regular, para mediar, mas são entes que são politicamente influenciados, né? Eu trago como exemplo aqui um ato administrativo que a ANS tentou implementar, que era um ato de coparticipação em determinados procedimentos. Veio uma DPF proposta pela OAB e essa resolução da ANS, que iniciava, né, dava os primeiros passos para a gente tentar novas formas de equalizar a situação precária da saúde, e foi julgado procedente essa DPF, número 532, e morreu no nascedor a proposta. Interferência do judiciário com uma visão de política social em relações que deveriam ser reguladas pelo direito privado e pelas regras da economia. Semana retrasada, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça proferiu uma decisão unânime, por unanimidade, de um tema que era absolutamente consolidado, a jurisprudência toda pacificada, que é a questão das bombas de insulina. A gente vai ver o acordo, né? São aqueles dispositivos que a insulina é injetada regularmente, né, nos diabéticos, e não precisa da famosa injeçãozinha e tal. E o argumento foi isso, é uma questão social, e a gente tem que dar, porque vai dar mais conforto. É claro que a gente tem toda a solidariedade, né? A pessoa confortável, principalmente crianças diabéticas, poder ter uma bombinha que vai injetando regularmente, é uma delícia, mas a gente tem 20 milhões de diabéticos. Então, a gente tem que pensar o possível, né? O ideal e o possível. Mas o juiz não tem essa sensibilidade, o juiz tem aquela visão de política social. E os argumentos, quer dizer, eu sou do STJ, estou cortando na própria carne, os argumentos foram esses, eu assisti o julgamento, nós estaremos trazendo um benefício social de alta envergadura para essas pessoas que precisam, também acho. Mas a conta chega, né? A gente vive uma equação absolutamente desajustada na saúde, né? Os médicos, que eles são subremunerados pelos planos, os planos pagam pouco para consultas, exames, coisa do gênero, e eles se rendem a ações de marketing na indústria como um tal. A indústria farmacêutica, a indústria de imagens, indústria de prótese e hóspedes, eles oferecem premiações bastante poupudas aos médicos, de acordo com a quantidade de indicações que são feitas para os usuários. Então, quanto mais um médico receita um determinado medicamento de alto custo, quanto mais exames eles pedem, eles vão acumulando pontos que geram premiações, viagens a locais aprazíveis, viagens à Europa, sul da França. Isso tudo é, na verdade, mascarado com congressos que duram 3 dias e a viagem dura 15, sem crítica, estou falando de um fato, é um fato concreto. E isso gera uma suscetibilidade, né? O New England Journal of Medicine, 94% dos médicos aceitam presentes, pagamentos, reembolsos ou outros incentivos financeiros da indústria farmacêutica. Distinção entre marketing e ações educativas, influência no processo de decisão profissional. O Ministério da Saúde está tentando, já há alguns anos, publicar uma resolução que obriga todo benefício que é pago a um médico pela indústria que seja publicado num ato, como se fosse um portal da transparência. E, na verdade, é um paralelo daquilo que os Estados Unidos criaram, que chamam de Sunshine Act. O ato do sol brilhante é o ato
de transparência. Todo tipo de benefício que o médico recebe da indústria é publicado. A gente não conseguiu ainda chegar lá e as premiações continuam. A indústria farmacêutica, marketing absolutamente contundente, oferecimento de premiações, estímulo à judicialização de drogas para vender a governos. E vocês vão ver que isso é concreto. Laboratórios de análise clínica, a medicina diagnóstica, interesse no aumento de prescrição de exames e procedimentos. A gente vai a um médico hoje, a gente não sai com menos de 15, 20 exames pedidos, né? Aquela anamnese que o médico antigamente fazia, ausculta, vê pulso, pressão, isso é substituído por uma bateria de exames. Eu, conversando sobre esse tema com uma médica de muita projeção no Brasil, a doutora Margarete Dalcomo, ela disse, não, você está errado. Hoje em dia as pessoas saem com uma relação de 60 exames. E isso está catalogado no Ministério da Saúde. E segundo ela, eu estou repetindo o que uma profissional do ramo diz, um percentual bastante expressivo, bastante significativo desses exames, o médico nem sabe para que precisa. Ele tem que prescrever porque provavelmente vai ter algum benefício, né? Indústria de materiais e equipamentos, chegou a ter uma CPI no Congresso em 2015 chamada Máfia das Próteses, próteses desnecessárias. Eu fui presidente de um plano de saúde de magistrados, no Rio de Janeiro, a multa dos magistrados. Temos aqui o doutor Ricardo Couto, que é o atual presidente, presidente da multa de magistrados e agora presidente do Tribunal de Justiça, que foi eleito ontem. E a gente vê isso, né? A gente, volta e meia, se depara com indicação de próteses absolutamente desnecessárias. E chega a dar uma dor, né? Você vê pessoas se submetendo à cirurgia, implantação de próteses que não seriam necessárias numa situação de normalidade. Vamos lá. Operadoras de planos, elas começam a adotar práticas restritivas, análise de pertinência, altos custos de serviço, repasse a crítica aos consumidores. Alguém vai pagar essa conta. Então, quando tem uma fraude, quando tem uma judicialização, quando tem uma determinada atividade que onera o plano de saúde, até pelo sistema mutualista, todos os segurados vão ter que pagar a conta. A inflação médica é bem maior que a inflação geral. E a agência reguladora, a ANS, que foi criada em 2000 e não tem ainda uma política solidificada, né, de regulação que garanta o funcionamento eficiente do setor. 51 milhões, como eu já falei. Isso aqui é uma publicidade que saiu há 3 semanas atrás de uma indústria farmacêutica, a Avifarma. Ela fez um manual de judicialização, você veja bem, uma indústria farmacêutica elaborou um manual de judicialização, e eu printei aqui 5 ou 6 slides, que ela diz assim, está em uma disputa judicial para a compra de algum medicamento, nós fornecemos e auxiliamos o processo judicial. Peço o seu pelo nosso site, Avifarma. Veja bem isso. Médicos, orientem seus pacientes a conseguirem medicamentos de alto custo pela justiça. Vai entender o que é isso? Isso é um negócio... E o manual é longo, eu printei, né? Manual de judicialização de medicamentos, garantindo seu direito à saúde. E tem até indicação de escritórios de advocacia, que eu me permiti não trazer. Aí eles colocam assim, numa das folhas, num dos slides, o Conselho Nacional de Justiça disponibiliza um site que monitora todos os processos de direito à saúde, permitindo que você acompanhe o andamento do seu caso e tenha acesso a informações atualizadas sobre outros processos semelhantes. Estudos mostram que cerca de 80% das decisões judiciais de pedido de medicamentos são favoráveis aos pacientes. E por aí vai. O manual é detalhado, é passo a passo, e no final ele indica os escritórios que estão aparelhados para isso. Isso aqui, certamente, há de merecer uma objeção, talvez judicial, né? O presidente da Abrange já está ali balançando a cabeça.
E a gente espera que efetivamente isso aconteça. A otimização do setor privado é o que a gente imagina que possa melhorar, ação coordenada, estratégica dos atores, debate amplo sobre o que é o direito à saúde. O que é o direito à saúde? É tudo. Consenso sobre os limites da atuação privada no setor, procedimentos sólidos, controle ético e responsável dos médicos, CRM, uma atuação efetiva dos conselhos de medicina, fiscalização de indústrias e laboratórios, isso é muito bonito na teoria, né? Botar isso na prática é difícil. E uniformização da jurisprudência. Eu colei esse slide numa apresentação da doutora Ludmila Rajar. O que é a medicina baseada em evidência? São esses 6 patamares que têm que ser cobertos, um a um, para que um determinado medicamento possa ser considerado efetivo, baseado na evidência médica. Então, você vai lá desde estudo doutrinário, opinião dos experts, estudos em animais, relato de casos e a série de casos, caso controle, identifica alguns casos para seguir, né? Estudo de coorte, os ensaios randomizados e as revisões sistemáticas. Esse é o padrão da medicina baseada em evidência, que deveria orientar, nortear tudo que está no mercado e tudo que é deferido através do processo judicial. Será que isso que está sendo pedido, que não está no rol da ANS, ele é baseado em evidência? A gente vai ver que não. Esse caso da fosfoetanolamina, é a chamada pílula do câncer, e foi difundido, divulgado, e no final a propaganda dizia assim, ó, se não faz mal, por que não liberar? Olha só, né? Certeza de que faz bem. Não. Se não faz mal, dá uma chance. E colocado no mercado de uma forma assistemática, né? O STF suspendeu liminarmente em 2016 a lei e depois a declarou inconstitucional em 2020. Absoluta ausência de comprovação científica. Isso não passou da segunda etapa daquela pirâmide da evidência. Aí a grande propaganda foi o seguinte, reconsidere STF, as pessoas precisam de uma chance. Você vê que apelo, né? Que apelo mau caráter. Quem que tendo um familiar, ou tendo a si próprio o diagnóstico de uma doença dessa gravidade não quer uma chance e se agarra a qualquer coisa? Quer dizer, é um uso perverso da propaganda. O famoso caso da hidroxicloroquina, que foi tão divulgado aí, né, durante a pandemia, no Brasil, pelo menos, toma cloroquina, chegou a ser distribuída no chamado kit Covid, não passou do segundo estágio da medicina baseada em evidência. E eu estava numa palestra com essa doutora, que ela é pós-graduada, ela é da Fiocruz, ela recebeu o título de Chevalier, Grand Chevalier, da Escola de Medicina da França, e ela, no meio da palestra, ela recebeu um zap, e ela disse assim, eu acabo de receber um zap informando que o médico que iniciou a utilização da cloroquina e a divulgação de que a cloroquina seria uma salvaguarda para os casos de Covid, ele teve o seu registro de médico cassado na França, definitivamente, pelo Conselho Regional Local. Desculpa, como é que volta? Fornecimento de medicamentos. Vou dar só uma rápida passagem na evolução da jurisprudência. Medidas do Poder Judiciário, Fórum Nacional de Saúde, eles monitoram todas as ações judiciais, comitês estaduais de saúde, acompanhamento de ações de política, mas é um processo lento e dolorido, porque você tem que monitorar e convencer os magistrados de que o deferimento de pedidos de medicamentos, procedimentos médicos, tem que ser visto com olhos de enxergar. E eu digo, quer dizer, um juiz num plantão noturno, chega um pedido com laudo médico, duvido que ele não conceda, duvido. Ele vai conceder. O que a gente conseguiu fazer, pelo menos no estado do Rio de Janeiro, e para a saúde pública,
nós criamos comitês de pertinência, ou seja, todo o processo judicial que entra no Tribunal do Rio de Janeiro, eu tenho uma pontinha de orgulho, de vaidade, porque é o tribunal da minha origem, ele passa por esse grupo que a gente chamou NAT, Núcleo de Avaliação Técnica. E o desembargador Ricardo acabou consolidando isso. Então, qualquer processo de pedido de medicamento ou procedimento médico, de qualquer natureza, ele passa por esse comitê, que são médicos que ficam de plantão 24 horas. Quando ele vai para o juiz, ele já vai com o laudo médico. Isso dá um conforto absoluto. O médico disse que é para dar. Então, o juiz concede com mais segurança. Então, o médico disse que isso não é pertinente. Ele indefere com mais segurança, né? E sem culpa. Essa bendita culpa que nos persegue a vida inteira. Agora, criaram o ENAT-JUS, que é um sistema eletrônico de pareceres em casos repetitivos, que eu, particularmente, eu não vejo como muito eficiente. Eu não consigo ver um juiz com o volume de processos que ele tem parar para ir pesquisar na internet, até porque ele não tem conhecimento técnico para identificar similitude, coisa desse gênero, mas são passos, né? São passos que a gente vai dando. E, a meu sentir, esse último item, o penúltimo, né? Esses NATs, que é essa equipe multidisciplinar, para mim, é o que tem que acontecer. Agora, você veja bem, e aí, doutor Gustavo, isso aí é para você. A gente conseguiu implantar isso na saúde pública. Na saúde privada, não, porque os planos não conseguiram se entender quem é que ia pagar essa conta. Na saúde pública, o que a gente estabeleceu com o governo do Estado lá atrás, né, e foi uma iniciativa da multa dos magistrados, que depois migrou para o tribunal como um todo. Na multa, são médicos pagos, né, é um plano privado, pagos por nós, e que eles fazem análise de pertinência em tudo, que ainda assim é uma briga. Porque quando o médico diz que não é pertinente, você tem que chegar para um magistrado, um juiz, um desembargador, olha, esse procedimento não dá, puxa vida. É uma confusão. Né? O que a gente ouve, via de regra, é por que o seu médico é melhor que o meu e eu quero fazer. Mas na multa a gente enfrenta, por isso que o presidente da multa sempre é um desembargador, né, para poder enfrentar essa vicissitude. A gente, então, conseguiu implantar com o governo do Estado um sistema muito interessante, porque o governo é que paga os médicos plantonistas que ficam lá, 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas quem seleciona os médicos é o tribunal, para não dizer que poderia haver favorecimento para o Estado, para a saúde pública. É um sistema bacana e que realmente a incidência, né, da judicialização da saúde pública no Estado do Rio de Janeiro caiu vertiginosamente. Vamos lá. A gente começou, em 2018, na primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, que é uma sessão de direito público, para a medicina, quer dizer, para o sistema público de saúde. Foi um acordo do ministro Benedito Gonçalves, em que ele estabelecia, né, quais são os critérios para você conceder um medicamento ou um procedimento que não está ainda registrado na Anvisa ou padronizado pela Agência Nacional de Saúde. Aí ele bota lá, comprovação por meio de laudo médico. Isso não é nada. O laudo médico não é medicina baseada em evidência. Qualquer médico dá um laudo dizendo eu preciso. A intenção foi a melhor, foi uma evolução, né? Incapacidade financeira, inexistência de registro na Anvisa. E aí foi. Mais adiante, o ministro Salomão, em 2022, que é da turma de direito privado, isso é para a saúde suplementar, ele botou, né, no acórdão dele, por unanimidade também, esgotados os procedimentos do rol, pode haver a cobertura de tratamento, desde que, né, não tenha sido indeferido expressamente pela ANS, comprovação da eficácia à luz da medicina baseada em evidência. Já mudou o conceito, mudou a análise. Então, só iria ser concedido um medicamento ou um procedimento se houvesse uma negativa de fornecimento, se ele não tivesse sido, né, negado o registro pela Anvisa, que é a Vigilância Sanitária, e se fosse baseado em evidência. Foi unânime. Aí o que aconteceu? Um movimento
nacional muito barulhento, de maior pressão possível, de que a gente estaria inibindo a concessão de medicamentos para quem precisasse, porque como é que ia conseguir medicina baseada em evidência? Aí, como toda legislação reativa, né, que é uma legislação reativa? É aquela que vem logo depois de um forte movimento popular, movimento de contestação, de questionamento. Então, o Congresso se mobiliza e faz a toque de caixa, elabora uma legislação para dar uma satisfação popular. Normalmente são leis com absoluta atecnicidade, né? Não tem técnica legislativa pertinente. A gente viu isso na antiga lei de improbidade administrativa, que logo depois do impeachment de um presidente no Brasil, o presidente Collor, movimento dos caras pintados, a rua tomada por manifestantes, veio a lei de improbidade administrativa, que era uma lei absolutamente perversa, que o administrador poderia ser punido por dolo ou culpa. E eles consideravam que o ato punível era aquele que atingisse qualquer um daqueles critérios que a gente aprende, né, critérios básicos do direito administrativo, aquele LIMP, né, que a gente decora nos cursos de direito, legalidade, impessoalidade, moralidade, e o último deles é eficiência. O que é eficiência? A gente não sabe. Quer dizer, aí começaram a vir uma avalanche de procedimentos de improbidade administrativa contra gestores de todos os níveis, prefeitos do interior. Acontece, o prefeito construía uma escola e se o promotor de justiça local considerasse que a urgência ou a eficiência seria melhor para um hospital, ação de improbidade administrativa. Ninguém mais queria ser gestor, não havia candidatos para cargos de gestão, porque todo mundo saía dos cargos de gestão com várias ações de improbidade administrativa. Inclusive, presidente de tribunal, as pessoas não queriam concorrer. Aí, no caso, quando veio esse acordo do ministro Salomão, houve a tramitação do Congresso Nacional de uma legislação, um projeto que se transformou em lei. O relator foi o senador Romário, porque a grande massa de protesto era em relação a familiares de pessoas, crianças e adolescentes, que tinham algum problema de desenvolvimento, né? Particularmente na época era o TEA, transtorno do espectro autista, que agora é transtorno do desenvolvimento global, pela nominação dos expertos, né? Transtorno de desenvolvimento global é qualquer comorbidade que diga respeito a fala, motricidade, cognição. Entenderam eles que isso era uma inibição ao direito à saúde, e essa legislação diz o seguinte: os planos de saúde terão que custear tratamentos fora do rol da ANS, em caso de comprovação científica. Não diz o que é comprovação científica. Então, um laudo médico é um instrumento científico. Recomendação: se pelo menos um órgão de avaliação internacional recomendar a adoção, então, se um país da África Meridional recomendar, e isso foi considerado uma grande vitória para os familiares. E aí começaram a surgir clínicas de tratamento para o transtorno de desenvolvimento global. Elas começaram a brotar no Brasil. E os tratamentos, quer dizer, a gente tem os tratamentos clínicos, que são tratamentos multidisciplinares pertinentes, né? Tem um problema de motricidade, é fisioterapeuta, problema de fala, vai para um logopedista, um fonoaudiólogo, né? Psicólogo e tal. Mas tem as terapias comportamentais. E as terapias comportamentais englobam, assim, várias especialidades. Seja aquaterapia, musicoterapia, quinoterapia. E eu estava fazendo essa palestra, desculpa, deixa eu pegar água. Eu fazia essa palestra há algum tempo, num fórum em São Paulo, tem algumas pessoas aqui que estavam lá presentes,
E quando eu falei essas coisas, eu comecei a sofrer ataques fervorosos nas redes sociais e acabei de ser noticiado que eu sofri uma representação no Conselho Nacional de Justiça, porque eu estaria inibindo o tratamento das pessoas com déficit de desenvolvimento global. Vou ter que responder um procedimento. Isso é absolutamente do jogo, não nos tira o sono, né? A gente sabe que tem que lidar com isso mesmo. Mas é o que acontece. Criou-se várias associações, entidades de proteção pertinentes, muito pertinentes, claro. Né? Toda a nossa solidariedade às famílias, qual de nós não tem um familiar com problema? Mas isso tem que ter uma limitação do possível, né? A reserva do possível. E as pessoas não entendem assim, e eu digo e estou repetindo aqui o que eu disse lá, né? Nada mais que isso, que é confortável, e a gente compreende isso, para uma família que tenha alguém, uma criança, um adolescente com problemas, que ele vai passar 5, 6 horas por dia numa clínica com toda essa estrutura de suporte, seja clínico, seja comportamental. Ele vai andar a cavalo, ele vai ficar na piscina, coisa desse gênero que ajuda, né? É claro que ajuda. A criança volta para casa mais calma. Mas tem um custo. O custo disso é entre 50 e 60 mil reais por mês por criança. Você multiplica isso pela quantidade de pessoas, e não é só criança, adultos também. A quantidade de pessoas que necessitam desse tipo de suporte é uma coisa que a gente não tem como projetar. E outra questão, uma das imputações que eu recebi, é que eu disse que essa questão do autismo era um problema. As pessoas ficaram indignadas, disseram que o autismo é um problema. Como não é problema? Uma pessoa doente em casa não é problema? É problema para todos nós, né? Provavelmente eu vou sair daqui com outra representação, porque eu disse que é um problema. Mas é pouco relevante. Então, na verdade, é isso, porque é prazo indefinido, não é nem indeterminado, é para o resto da vida, né? Então, as pessoas certamente vão pagar o valor da mensalidade de um plano, sei lá, 2, 3, 4 mil reais, com um gasto já pré-determinado de 50 a 60 mil por mês, por prazo indefinido. Vai ter que ajustar, ou então isso vai ser repassado para todos nós, no custo das mensalidades. Né? Se a sociedade entender que é um ônus nosso, dividir solidariamente esses custos, temos que fazer, mas a gente não pode fingir que não existe, fingir que não é um problema. Tem um julgado recentíssimo que o ministro Gilmar Mendes ele referiu, que é o tema 6 da repercussão geral, que depois ele transformou no tema 1, 2, 3, 4, que foi um grande passo. O ministro Gilmar Mendes ele deu um grande passo, que ele sistematizou todo o regramento de competência, quando vai ser da Justiça Federal, quando vai ser da Justiça Estadual, e coisa do gênero, quando será dos estados, do município. É um julgamento denso, que fica até difícil para a gente falar, teria que ser uma palestra inteira só para discutir esse tema 6 e o chamado tema 1, 2, 3, 4. Isso aqui são critérios que o ministro Gilmar estabeleceu, né? Aqui, tema 1, 2, 3, 4 é repercussão geral. O ministro Gilmar Mendes foi agora em outubro de 2024, muito recente, mas foi um grande passo para a gente começar a sistematizar a controvérsia da saúde. Muito bem. Canabidiol, que houve uma discussão também bastante intensa no Superior Tribunal de Justiça, nós temos direito privado, que ele traz um conforto para as pessoas que têm déficit cognitivo ou de desenvolvimento, e acabou por se entender que o tal do canabidiol 3000 CBD, prescrito ao paciente, ele tem que ser custeado e tem que entrar nas listas de dispensação. Isso é de abril de 2024.
Tratamento multidisciplinar a autista. Isso aqui eu trouxe um acórdão do Tribunal de Justiça de Pernambuco, que ele diz o seguinte, né? Ainda não tinha essa nova denominação, chamava de TEA, transtorno do espectro autista, beneficiário de contrato de assistência à saúde, cobertura integral, multidisciplinar e contínua, incluindo as chamadas terapias especiais, a ocupacional por integração sensorial, fonoaudiologia, psicomotricidade, musicoterapia, hidroterapia, fisioterapia aquática, ecoterapia, psicopedagogia, que está escrito errado aqui, sem restrições quanto aos métodos terapêuticos. E aqui são os métodos terapêuticos que estão sendo disponibilizados no mercado, né? ABA, Bobat, Hansen, PECS, PRONT, integração, a metodologia abrangente. E agora, esse tema ele foi afetado no Superior Tribunal de Justiça e ele vai ser julgado na segunda sessão, a sessão de direito privado, para uniformizar a jurisprudência. O que me preocupa é que nós não conhecemos o suficiente dessa matéria para julgar. Nós julgamos, né, pelos critérios da dogmática jurídica, né, do ordenamento. E é um tema que, a meu sentir, mereceria um aprofundamento para a gente não cometer o erro de proferir um julgamento com repercussão geral, ou seja, impositivo, que não trate do tema com a profundidade e a tecnicidade necessária. Semana passada, a terceira turma de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça determinou, então, fornecimento da chamada bomba de insulina. Portador de diabetes mellitus, prescrição de tratamento, sistema de infusão contínua de insulina, chamada bomba de insulina. Não sei qual é o preço disso, mas não se procedeu a uma análise de possibilidade, né? Uma análise de pertinência que contemplasse as diversas questões, né, envolvidas, né? Simplesmente se determina, vai conceder, porque tem que conceder. Esse custo é nosso. Esse custo... E não que isso nos traga embaraço, mas são cerca de, pelo que eu tive a informação, não consegui uma informação precisa, cerca de 10% da população é portador de diabetes. São 20 milhões de pessoas. E que os planos terão que oferecer. A terceira sessão é composta por ministros da mais alta envergadura, com conhecimento jurídico aprofundado, com sensibilidade, e nós esperamos que no julgamento isso seja contemplado. Para mim, o ideal seria que a gente conseguisse migrar esse tema 1, 2, 3, 4, que o ministro Gilmar estabeleceu para a saúde pública, para a saúde suplementar, com as adaptações necessárias, claro, mas eu acho que a cientificidade que o ministro Gilmar emprestou à construção desse sistema, ela tem que, em algum momento, ser adaptada e migrada para a saúde suplementar. Saúde suplementar, direitos ilimitados versus recursos limitados. Avanços contínuos, frequentes da medicina, contribuição da ciência econômica é bem-vinda, melhoria de gestão, transparência e regulação sólida, desperdício e injustiça, medicina baseada em evidência, impacto do novo julgado do STF sobre fornecimento de medicamentos, se conseguirmos que seja estendido para a saúde suplementar. E a nossa jurisprudência, que ainda é extremamente oscilante. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro. O painel particularmente importante, que demonstra toda a vasta gama de problemas que precisamos enfrentar. Chama de problema.
desafios que precisamos enfrentar para solucionar a questão da saúde suplementar, que no Brasil é sempre uma tormenta enfrentar esses dilemas, esses desafios. Muito bom. Passo agora a palavra para a doutora Daniela Pereira Madeira, juíza federal do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que abrange do Estado, se não estiver enganado, Rio de Janeiro e Espírito Santo, e atualmente conselheiro do Conselho Nacional de Justiça. Doutora Daniela, por favor. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. É sempre muito difícil falar depois do ministro Saldanha, né? Ainda mais com essa especificidade que ele deu aqui, uma aula sobre as demandas de saúde, que eu vou falar um pouquinho também sobre essas demandas de massa e algumas demandas abusivas que realmente existem. Eu sou também testemunha da eficiência do NATJUS no Rio de Janeiro. Eu sou uma juíza federal atualmente da 4ª Vara Federal, e lá eu tenho uma especialidade em saúde, e a gente utiliza, sim, o NATJUS na hora de decidir, porque é um conhecimento técnico. Na Justiça Federal, nos plantões, quando não existia o NATJUS, o juiz federal ele faz o plantão durante uma semana ao ano. Então, juízes que estão na criminal, na civil, execução fiscal, e eles ficam durante uma semana no plantão. E nessa semana de plantão pega saúde, pega internação, então é muito importante. Eu digo que atualmente, na Justiça Federal, no Rio de Janeiro, os juízes utilizam muito o NATJUS, principalmente e ainda mais os juízes de plantão que não têm o conhecimento específico para atuar nessas causas. Eu queria, então, em nome do ministro Saldanha, cumprimentar a todos da mesa, né, seguindo o ministro Barroso, do cumprimento da linguagem simples. Queria parabenizar também o desembargador Couto, que foi eleito agora presidente do Tribunal de Justiça, um dos tribunais de justiça de grande porte do Rio de Janeiro. E em nome da desembargadora Jaqueline, que está aqui presente, e a doutora Laura, professora da IDP, cumprimentar todas as mulheres aqui presentes. Eu vou falar um pouquinho sobre a atuação do CNJ como um órgão administrativo dentro desse processo de desjudicialização e extrajudicialização dentro do poder judiciário. Somos 19 mil juízes dentro do Brasil, mais ou menos uns 80 milhões de processos. Somos juízes que têm a maior carga de trabalho perto dos outros, comparados a outros juízes brasileiros, o que diz que realmente há uma demanda de massa também muito grande dentro do sistema de justiça brasileiro, e essa demanda de massa ela precisa ser olhada com cuidado, porque a gente tem que separar ali o que é uma demanda de massa e o que realmente o juiz precisa analisar de uma forma artesanal, com muito cuidado. Dentro do Poder Judiciário, nós temos os centros de inteligência. O que são os centros de inteligência? Os centros de inteligência, eles nasceram na Justiça Federal. Eu acho que porque tem um pouco mais a questão da aplicação ou não aplicação da lei, aplicação de um índice ou não aplicação de um índice em relação a determinado benefício. Eu me lembro que eu entrei em 2002, logo após que eu entrei, em 2004, 2003, 2004, surgiu uma grande demanda de massa. Qual foi essa demanda de massa? Era a aplicação de um índice no salário de contribuição de um benefício previdenciário. E aquilo ainda não estava sedimentado nos tribunais superiores, as decisões ainda estavam esparsas, cada tribunal ainda decidia de uma forma diferente e não tinha ainda uma orientação do STJ nem do STF em relação a essa matéria. O que aconteceu? Veio a notícia que teria um prazo decadencial e quem não entrasse na justiça até um determinado momento estaria decaído o seu direito de questionar a aplicação ou não aplicação desse índice. Vocês imaginem a loucura que foi ao anteceder esse dia fatídico. As filas que se formavam na Justiça Federal eram enormes, porque as pessoas queriam entrar, elas não sabiam se elas tinham direito, se não tinham direito, elas tinham ouvido no Jornal Nacional de que o direito delas, elas não poderiam mais questionar aquele direito. Então, foi uma primeira vez que eu lidei com uma demanda de massa e de gestão da vara, porque de uma hora para outra a distribuição de 100, ela vai para 400. A gente demorou, para não ter uma ideia, a gente demorou mais ou menos uns 4 a 5 meses para regularizar a distribuição,
porque ficou estocada essa distribuição, era muito processo entrando. Posteriormente, veio a decisão do STJ, veio a decisão do Supremo, que pacificou a matéria, então essa matéria foi pacificada, então os juízes replicaram essas decisões. Por que eu estou falando isso? Isso é uma demanda de massa. Pode ser por ineficiência administrativa, pode ser por erro legislativo, pode ser por uma interpretação judicial, mas o fato é que nós temos muitas demandas de massa. E os centros de inteligência, então, eles vieram para isso. Posteriormente, o CNJ, ele regulamentou a implantação dos centros de inteligência em todo o Poder Judiciário, então, tanto na Justiça Estadual, como na Justiça Federal, como na Justiça Trabalhista, nós temos os centros de inteligência. E qual é o papel do centro de inteligência? O papel do centro de inteligência é esse, ele verificar quais são as demandas de massa para auxiliar ao juiz da ponta na hora do julgamento desses processos. Não só verificar quais são as demandas de massa, mas verificar potenciais demandas de massa que possam ocorrer. O juiz que ele está na ponta, quando ele está ali, ele consegue verificar se aquela demanda vai ter... entra uma ação de alguma questão de algum índice de correção. Ele fala assim, olha, isso aqui é uma demanda de massa. Isso daqui a pouquinho, vai ter várias pessoas que vão entrar com essa ação. O que a gente faz? Aí tem um fluxo que se manda para o centro de inteligência, o centro de inteligência analisa, e eu vou explicar aqui um pouquinho da atuação. E na maioria das vezes, hoje em dia, eu estou à frente do Centro de Inteligência do Poder Judiciário, do CNJ, a gente tem um diálogo muito grande com os tribunais superiores. Olha, isso aqui tem um processo aí que é de repercussão. Vamos ver se a gente julga mais rápido e aí a gente já pacifica isso a nível nacional. Então, os centros de inteligência, eles funcionam dessa forma, de uma forma que analisa-se quais são as possíveis pretensões que possam ser de massa e auxiliam os juízes já diante do caos daquele de litígio de massa. Assim que eu assumi o Centro de Inteligência, foi feito um questionário para verificar qual é a atuação dos centros de inteligência e qual a dificuldade, como é que é o modus operandi, para ver se todos estão dentro de uma mesma página, porque eles foram criados recentemente, principalmente na estadual, a partir de 2022. Uma das perguntas feitas em relação a demandas de massa, o que é feito quando se verifica uma demanda de massa? A maioria dos centros de inteligência respondeu que eles fazem essa interinstitucional. Eles chamam os atores envolvidos, conversam com a OAB, com a instituição financeira, com o INSS, para verificar qual é o problema. E eu mesmo já fui testemunha da eficiência dessa interlocução dentro da Justiça Federal. No Conselho da Justiça Federal, eu também fiquei à frente dos centros de inteligência e a gente tinha uma demanda de massa de DPVAT, que é um seguro obrigatório de acidentes de veículo. Quando aconteceu um acidente de veículo no Brasil, você tem direito ali a um seguro DPVAT que é pago pelo governo. E, na época, essa demanda era uma demanda da estadual. E, dentro da demanda da estadual, a gente vieram vários pontos que a gente começou a analisar dentro dos centros de inteligência. O advogado que ele entrava com uma ação, com uma procuração genérica, demandas que eram genéricas, demandas que, quando o juiz ele chamava a parte para saber se ela queria ter entrado com aquela ação, ela nem sabia da ação judicial no nome dela. Então, tinha muita fraude nessas ações de DPVAT, e essas ações elas foram migradas para a Justiça Federal, porque a Caixa Econômica Federal assumiu o pagamento desse seguro. Então, o que a gente fez dentro da Justiça Federal? A gente chamou a Caixa Econômica Federal, a gente conversou com eles e falou, olha, o que pode ser feito para que não haja tanta fraude na hora da ação judicial? Aí eles mostraram para a gente o aplicativo que estava sendo criado, de entrada administrativa antes da entrada judicial, da eficiência desse aplicativo. Voltamos os juízes de vários pontos do Brasil, cada um entrou no aplicativo, cada um apontou o erro que tinha no aplicativo, que deveria ser melhorado. Tivemos outra reunião com a Caixa Econômica Federal e tentamos solucionar de uma forma de que cada juiz entrou, auxiliou na melhoria desse aplicativo
para que esse aplicativo seja um aplicativo eficaz. E dali saiu uma nota técnica explicando todo esse procedimento e indicando ao juiz, olha, foi feito realmente, há um aplicativo, há um procedimento administrativo que é importante que se entre administrativamente para depois entrar judicialmente. E todos os juízes começaram, alguns, a gente tem a independência judicial, mas alguns, quando a ação entrava, eles mandavam para a via administrativa num prazo de 10 dias, e a gente teve um êxito muito grande em relação a essas demandas. Então, é um papel do Centro de Inteligência essa análise, essa interlocução. E, paralelamente, dentro desse questionário que a gente mandou para os centros de inteligência, a gente perguntou se existiam demandas abusivas. O que são demandas abusivas? São aquelas demandas que desviam a finalidade do processo. O fim do processo não é obter a prestação jurisdicional, e sim um desvio tanto social como financeiro. E a maioria, 70%, foram 60 centros de inteligência que responderam, e 70% dos respondentes falaram que, dos centros de inteligência, falaram que sim, que já emitiram uma nota técnica a respeito de uma demanda abusiva. Aí, o que a gente fez? Pegamos todas as notas técnicas que tem, dentro do Brasil inteiro, e aqui eu só vou falar rapidamente sobre uma também, para a gente não me alongar aqui, a do Mato Grosso do Sul. E a nota técnica do Mato Grosso do Sul, o que é uma nota técnica? Uma nota técnica é quando os juízes se reúnem e eles discutem o que está acontecendo em relação àquela demanda. Por que tem tanta demanda? Por que aquela demanda está chegando tão drasticamente dentro do Poder Judiciário? E eles têm uma metodologia. Essa metodologia dos centros de inteligência foi, primeiramente, fazer um questionário perguntando para os juízes da ponta o que está acontecendo, o que vocês estão sentindo em relação a essas demandas, como é que essas demandas funcionam na prática. O segundo ponto foi fazer uma entrevista com os juízes. Os juízes falaram, olha, realmente é uma demanda que tem um único advogado e que a petição é genérica e que quando a gente chama a parte para perguntar se ela entrou com a ação, ela nem sabe dessa ação. No Mato Grosso do Sul, essa nota técnica foi específica em relação ao empréstimo consignado. E tiveram dados, baseado em dados. Os dados foram que de 2014 a 2015 a 2022, foram 63 mil ações de empréstimo consignado. 40% dessas ações foram propostas por um único advogado, e esse único advogado, ele fazia petições genéricas, e quando chamava para conciliação, geralmente ele dispensava na inicial a conciliação, e quando chamavam para conciliação, as partes não apareciam, ou então elas apareciam e falavam que não sabiam, que tinham sim realizado o empréstimo, mas nem se lembravam de ter contratado para judicializar, e algumas nem lembravam que tinham feito um empréstimo. Então, foi feita essa nota técnica, e dentro dessa nota técnica foi espalhado para os juízes e foi repercutindo. E foi vendo que, na verdade, esse tipo de modus operandi, ela vai se deslocando de estado para estado. Vários estados começaram a relatar que realmente existem esses tipos de demanda abusiva. Recentemente, saiu uma resolução do CNJ orientando os juízes para que eles trabalhem com essas demandas sempre muito fundamentadamente. Então, nós temos demandas abusivas e várias espécies dessas demandas abusivas, demandas, como o ministro Mauro gosta de falar, demandas sem lastros probatórios, demandas fraudulentas, que sim, ocorrem sim demandas fraudulentas, demandas frívolas, enfim, vários tipos de demandas, porque ele vai aumentando. Eu queria cumprimentar aqui o ministro Mauro, que acabou de entrar, eu acabei de falar dele, e ele entrou aqui dentro do auditório, e esses vários tipos de demanda que eles vão se espalhando. Então, foi feita uma recomendação, e dentro dessa recomendação foi dividido em 3 blocos. O primeiro bloco é possíveis casos de demandas fraudulentas, ou seja, casos que possivelmente, potencialmente, podem ser demandas fraudulentas. Exemplo, uma petição genérica, sem especificar o fato, proposta por um advogado,
com mais de 3.000 ações, 4.000 ações. Isso pode ser uma demanda de massa? Pode ser uma demanda de massa. Mas isso precisa que o juiz analise concretamente aquele caso para ver se realmente aquilo dali é uma demanda de massa, é uma demanda legítima ou é uma demanda abusiva. Então, são possíveis casos que o juiz possa identificar como demanda abusiva. Num segundo momento, nós temos possíveis casos em que, evidenciando esses casos, o juiz pode agir. Agir como? Agir com seu poder geral de cautela, mandando emendar a inicial, chamando a parte para verificar se a parte realmente quis fazer aquele contrato, com seu poder geral de cautela. E um terceiro ponto, e aqui para eu encerrar, para eu também não passar aqui muito do meu tempo, é direcionado para os tribunais. Os tribunais eles têm uma responsabilidade muito grande em relação à atuação e combater e ajudar, auxiliar o juiz que está na ponta. Sistemas que podem ser desenvolvidos dentro dos tribunais, não só dentro dos tribunais, mas também conjuntamente. Eu acho que o nosso grande desafio hoje em dia é o trabalho coletivo entre os tribunais, principalmente nesse tema. Esse tema é um tema que ele angustia todos os tribunais, mas todos os tribunais trabalham sozinhos. Eles criam os seus sistemas dentro do seu território para resolver. Eu até entendo, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro, vamos resolver o meu problema. Mas como é um problema nacional, o mais importante aqui é o compartilhamento de experiências entre os tribunais. E um desses é uma orientação para que os tribunais utilizem, sim, de sistemas para detectar quando há uma demanda abusiva. Nós temos o Tribunal de Justiça do Rio, tem o Assis hoje em dia para facilitar a utilização da inteligência artificial para ajudar o juiz na elaboração, na verificação dessas demandas. Temos em outros, em Goiás, nós temos o Berna, que também ele verifica, ele dá um alerta para o juiz, olha, dá uma olhada nesse processo. Foram várias ações distribuídas com o mesmo fato, mesmas partes, mesma causa de pedir, ou então eles foram fracionados em vários juízos. Então, dá uma olhada nesse processo com calma. Então, o que é feito hoje em dia é o olhar cauteloso do juiz para que ele possa, sim, separar o que é certo e errado dentro, e o certo e fraudulento ou abusivo dentro do seu tribunal. Eu não vou mais tomar o tempo, porque o objetivo era esse, era mostrar que realmente, dentro do Poder Judiciário, há sim demandas abusivas, há sim demandas também legítimas de massa, e que o grande desafio hoje em dia do Poder Judiciário é esse, é fazer sistemas, é ter a consciência do juiz na hora de análise dessas demandas e a atuação de todos os atores, porque não adianta só o Judiciário atuar, a gente precisa da atuação das companhias aéreas, das instituições financeiras, a gente precisa que o procedimento administrativo interno deles também seja eficiente, a gente precisa também de uma OAB eficiente, a gente precisa também de um Ministério Público, de uma Defensoria Pública. Então, não é um problema só do Poder Judiciário, e sim de todos que estão envolvidos na Justiça brasileira. Obrigada. Muito obrigado, doutora Daniela, parabéns pela brilhante exposição. Realmente, a recomendação 59, que saiu esse ano do Conselho Nacional de Justiça, é fundamental, e esse combate a essa litigância predatória, que eu sempre costumo dizer, isso não é um combate à advocacia. Litigância predatória não é sinônimo de litigância habitual, até porque a Fazenda Pública, o professor Fred Dier, que mais cedo nos falou, tem uma obra interessante sobre isso, já bem colocou, litigância habitual não é sinônimo de litigância predatória. Não vai aqui nenhum embate da magistratura com a advocacia, muito pelo contrário. É necessária sempre a união de esforços para combater as fraudes. O ministro Saldanha também comentou sobre isso. E essa importância de haver esse liame, esse vínculo, essa aproximação cada vez mais forte entre os tribunais e o Conselho Nacional de Justiça. Muito obrigado e parabéns pela sua exposição. E, sem mais delongas, eu passo a palavra à nossa professora, doutora Elza Dias de Oliveira, professora associada à Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Tenho certeza que será mais uma brilhante aula, professora. Muito obrigada. Por favor. Obrigada. Só aqui. Obrigada.
Bem, então, muito boa tarde. Eu quero começar, naturalmente, por agradecer o convite para estar aqui hoje ao FIB, perdão. É, naturalmente, com muito gosto que aqui estou presente. E congratulo muito pela iniciativa, que acho que é sempre muito importante. Quando me desafiaram, passo o pleonasmo para falar sobre os desafios setoriais, sobre os caminhos para a desjudicialização dos litígios de massa, devo dizer, em primeiro lugar, só vou falar à luz do enquadramento jurídico português. Naturalmente, com tantos especialistas brasileiros, não me atreveria a falar à luz do ordenamento jurídico brasileiro, nem por sombras. E, basicamente, houve duas questões que me suscitaram e das quais eu pensei, que é, portanto, quando se fala em litígios em massa no direito português, aquilo que eu penso é nas ações coletivas, e quando se fala em desjudicialização, aquilo que pensei foi como retirar dos tribunais. E retirar dos tribunais, também imediatamente aquilo em que eu penso é arbitragem, mediação, conciliação, negociação. No direito, no ordenamento brasileiro, sei que tenho vários alunos brasileiros que me falam no sistema multiportas, ou seja, na tentativa de resolver os litígios pela via judicial, mas eventualmente também através da mediação, através da arbitragem, da conciliação, o que seja. E, portanto, aquilo que tentei pensar foi, à luz do direito português, como é que se conseguiriam eventualmente conciliar estes vetores. Em primeiro lugar, de judicialização, portanto, pensando à luz de arbitragem, mediação, aquilo que eu fui olhar foi para a Lei de Arbitragem Voluntária portuguesa. E aqui nós temos, desde logo, no artigo 1º, número 1 da Lei de Arbitragem Voluntária, a indicação de quais é que são os litígios que são arbitráveis, porque, obviamente, nem todos os litígios são arbitráveis, nem todos os litígios são passíveis de ser decididos no âmbito da arbitragem. E o critério que nós temos, desde logo, é o de que serão arbitráveis os litígios respeitantes a interesses de natureza patrimonial. Perdão, isto resulta do artigo 1º, número 1 da Lei de Arbitragem Voluntária. São ainda arbitráveis, nos termos do número 2 do artigo 1º, os litígios que, não envolvendo interesses de natureza patrimonial, sejam transacionáveis, ou seja, aqueles relativamente aos quais é possível celebrar uma transação. Isto no que respeita à arbitragem. No que respeita à mediação, nós temos também uma lei que faz o enquadramento da mediação, que é a Lei 29/2013, de 19 de abril, e que estabelece os princípios gerais aplicáveis à mediação realizada em Portugal, bem como os regimes jurídicos da mediação civil e comercial, dos mediadores e da mediação pública. E nesta lei determina-se no artigo 11 que tem como epígrafe litígios objeto de mediação civil e comercial. Determina-se no número 1 deste artigo 11 que podem ser objeto de mediação de litígios em matéria civil e comercial os litígios que, enquadrando-se nestas matérias, respeitem interesses de natureza patrimonial. E depois temos o número 2 a dizer também que poderão ainda ser objeto de mediação os litígios em matéria civil e comercial que, apesar de não envolverem os interesses patrimoniais, as partes possam celebrar uma transação sobre o direito controvertido. Ou seja, os critérios são os mesmos. É a questão da patrimonialidade do litígio ou então da transacionabilidade, ou seja, se forem passíveis de ser celebrada transação, acordo entre as partes, então eles podem ser decididos ou por tribunal arbitral ou, eventualmente, sujeitos aqui à mediação. Importante também aqui salientar, nos termos do artigo 13
desta lei da mediação, em que se prevê que, 13, número 1, que as partes podem, previamente à apresentação de qualquer litígio em tribunal, recorrer à mediação para a resolução desses litígios. No fundo, uma forma também de tentar evitar a sobrecarga dos tribunais, porque eu acho que este é um problema global. É um problema que tem sido aqui referido, que existe no Brasil, mas que naturalmente também existe em Portugal. Eu acho que é global. Os tribunais estão muito sobrecarregados e, portanto, se nós conseguirmos retirar alguma dessa carga aos tribunais, melhor, porque se conseguirmos uma justiça mais célere, porque eu entendo a justiça, para ser justiça, tem de ser célere. A justiça em que temos os problemas das pessoas decididos com anos de demora, na verdade, é uma justiça mais ou menos. Depois, portanto, temos esta questão, como tentar resolver os problemas e o mais rapidamente possível. Depois, no que respeita à questão das ações coletivas. As ações coletivas, em Portugal nós temos uma lei geral que trata delas, que é a Lei 83/95, que trata do direito de participação procedimental e ação popular. Esta lei tem também um enquadramento constitucional no artigo 52 da Constituição da República Portuguesa, que trata justamente do direito de petição e do direito de ação popular, dizendo, na verdade, isto, que no fundo podem ser, então, conferidos, e estou a ler o artigo 52, número 3 da Constituição, que diz é conferido a todos, pessoalmente ou através de associações de defesa dos interesses em causa, o direito de ação popular, nos casos e termos previstos na lei, incluindo o direito de requerer para o lesado ou lesados a correspondente indemnização, nomeadamente para promover a prevenção, a cessação ou a perseguição judicial das infrações contra a saúde pública, os direitos dos consumidores, a qualidade de vida, a preservação do ambiente e o património cultural, e também assegurar a defesa dos bens do Estado, das regiões autónomas e das autarquias locais. Nos termos do artigo 2º desta lei, da Lei 83/95, também se diz quem é que tem a titularidade dos direitos de participação procedimental e do direito de ação popular, e aqui diz-se que são titulares destes direitos qualquer cidadão no gozo dos seus direitos civis e políticos e as associações e fundações defensoras dos interesses que eu referi. E também são titulares destes direitos as autarquias locais. Depois, no que respeita ao procedimento propriamente dito, a lei é bastante parca, não desenvolve muito, mas temos, desde logo, uma indicação, nos termos do artigo 13, que prevê que a petição, e estamos aqui a falar da petição inicial em que se dá a entrada desta ação, a petição deve ser indeferida quando o julgador entenda que é manifestamente improvável a procedência do pedido ouvido o Ministério Público e feitas as preliminares averiguações que o julgador tenha por justificadas ou que o autor ou o Ministério Público requeiram. O que significa, desde logo, e também este ponto me parece importante, que o Ministério Público tem uma intervenção ativa desde o início deste processo. Porque é que eu estou a sublinhar aqui a intervenção do Ministério Público? Porque se pensarmos, por exemplo, no âmbito da arbitragem ou no âmbito da mediação, o Ministério Público muitas vezes, por regra, não vai ter uma participação, aquilo que eventualmente pode acontecer, eventualmente pode-se remeter para o Ministério Público, o que seja, mas não costuma ter esta intervenção. Depois temos também aqui uma questão nos termos do artigo 14 que se prevê que nos processos de ação popular o autor representa por iniciativa própria com dispensa de mandato ou autorização expressa todos os demais titulares dos direitos ou interesses em causa que não tenham exercido o direito de autoexclusão. E esse direito de autoexclusão está regulado no artigo 15. E neste artigo 15, eu continuo a falar desta lei já de 95,
Nos termos do artigo 15, prevê-se o seguinte, número 1, recebida a petição da ação popular, serão citados os titulares dos interesses em causa na ação de que se trata e não intervenientes dela, para o efeito de, no prazo fixado pelo juiz, passarem a intervir no processo a título principal, querendo, aceitando na fase em que se encontrar, para declararem nos autos se aceitam ou não ser representados pelo autor ou se, pelo contrário, se excluem dessa representação. Nomeadamente para efeitos depois de não lhes ser aplicadas as decisões proferidas, porque, na verdade, se ficarem calados, se nada for dito, ou seja, em situação de passividade destas pessoas, as decisões vão produzir efeitos. Portanto, temos aqui uma questão, que é uma questão de representatividade, que é quem dá a entrada desta ação, na verdade, acaba por representar todos aqueles que se calam. Aqui um bocadinho quem cala consente, é um bocadinho como nos casamentos. Fala agora ou cala-se para sempre e nesse caso irão ficar vinculados. O Ministério Público volta a ser aqui referido que vai ter uma participação importante. Ela também está prevista neste artigo 16 expressamente, e uma das intervenções que o Ministério Público poderá ter é no caso de ser celebrada uma transação. E porquê é que eu trago aqui este artigo 16? Porque se fala em transação. E se fala em transação expressamente na lei, aquilo que eu retiro é que estamos a falar de litígios passíveis de ser transacionáveis. Fazendo a ligação, são transacionáveis, então, por princípio, atendendo aos critérios gerais que nós temos para arbitrabilidade ou litígios passíveis de serem sujeitos à mediação, à partida poderiam sê-lo. Depois, temos ainda aqui uma outra questão, que é, no fundo, e que eu queria salientar, portanto, quando entra a petição inicial, então as outras pessoas, as pessoas que podem ser abrangidas por estas decisões, terão de ser citadas, mas esta citação é uma citação, muitas vezes, não é feita à pessoa, a cada pessoa, até porque muitas vezes não se sabe quem é que são. Portanto, muitas vezes esta divulgação é feita através de anúncios que são tornados públicos. Depois, o que é que eu também ainda gostava de salientar? Um outro decreto-lei, este bastante mais recente, que é o Decreto-Lei 114/2013, de 5 de dezembro, portanto, é um diploma que foi publicado em 5 de dezembro do ano passado e que veio transpor para o direito interno português uma diretiva europeia, que é a Diretiva 2020/1828, relativa a ações coletivas para a proteção dos interesses dos consumidores. Portanto, esta é específica relativamente às questões dos consumidores e resulta de uma transposição para o direito interno. Esta é uma diretiva que naturalmente terá de ser transposta, foi transposta em Portugal, mas depois é transposta em todos os Estados-membros da União Europeia. Também aqui, do que é que se trata? Das ações coletivas e transfronteiriças para a proteção dos direitos e interesses dos consumidores. Portanto, esta já uma legislação muito específica em matéria de proteção dos consumidores, mas uma vez mais também no âmbito destas ações coletivas. O que é que eu saliento aqui? Também o artigo 11 deste diploma. O artigo 11, porque o que é que ele vem dizer? Trata de um procedimento de consulta prévia pelos titulares de direito de ação coletiva. E vem dizer-se o seguinte: as medidas inibidoras definitivas destinadas a fazer cessar, ou se for o caso disso, a identificar ou proibir uma prática considerada como uma infração, nos termos da legislação para a proteção de direitos e interesses dos consumidores, apenas podem ser requeridas após um processo de consulta prévia com o profissional. E no número 2 vem dizer-se o seguinte: a consulta prévia ocorre por via de comunicação ao profissional através de carta registada com aviso de recepção e inclui obrigatoriamente
a descrição da conduta ou dos factos cuja prática deve cessar ou que possam ter causado danos aos consumidores e as normas da legislação de proteção dos consumidores que são violadas. E depois diz o número 3. Caso o profissional não ponha termo à infração no prazo de 2 semanas a contar da recepção da comunicação, desta comunicação que eu referi, pode o titular do direito de ação coletiva que desencadeou o procedimento de consulta prévia requerer então a medida inibitória. Portanto, eu vejo esta medida, esta disposição, no fundo, como uma tentativa de resolver tudo ainda bem. Ou seja, vamos contactar o profissional para o profissional, eventualmente, acabar a conduta que não é conveniente. Portanto, em termos muito telegráficos, e porque eu sei que o tempo vai avançando, o que é que me pareceria, ou atendendo aos princípios, eu diria, bom, se nós estamos aqui perante litígios que são passíveis ou que são transacionáveis, em princípio, poderia também aqui recorrer-se à arbitragem ou poderia recorrer-se à mediação. Mas isto depois suscita-me algumas dificuldades. E suscitam-me dificuldades porque parece-me também que a lei, conforme a temos atualmente redigida, não está, ou parece-me não terá sido pensada para estas situações. Porquê? Quando nós falamos em arbitragem, a arbitragem, em princípio, terá, antes de termos efetivamente um tribunal arbitral a tomar qualquer decisão, teremos de ter uma convenção de arbitragem. Eu não encontro nesta lei exatamente nenhuma regra que venha dizer quem é que tem legitimidade para celebrar a convenção de arbitragem ou para celebrar a convenção de mediação. E depois também há aqui outra questão que se coloca, que é esta notificação, ou esta citação, melhor dizendo, que deve ser feita aos eventuais interessados, seria feita relativamente a quê? À convenção de arbitragem? Seria feita relativamente ao momento em que desse entrada a petição inicial? Seria feita num momento em que houvesse, em que fosse celebrada uma convenção para mediação? Parece-me que, efetivamente, é interessante nós pensarmos em aliviar os tribunais judiciais relativamente a estas ações que possam ser designadamente ações coletivas. Agora, também me parece que a própria legislação tem de refletir estas preocupações e tem de estar mais apta a resolver estas questões, porque senão, a páginas tantas, aquilo que vamos ter, em vez de ser a resolução dos problemas, será questões de aplicação da lei que se vão colocar, se a lei não for completamente... Eu gosto de leis claras. Acho que leis claras são muito boas, porque previnem justamente o litígio. Se nós tivermos leis muito claras, não vamos ter litígios sobre a interpretação, como é que deve interpretar-se a lei, como é que ela se deve aplicar, porque não suscitam grandes dúvidas. Portanto, aqui parece-me que seria interessante haver também intervenção do próprio legislador, no sentido de garantir também aqui uma maior previsibilidade na aplicação da própria lei, eventualmente retirando aqui ou aliviando alguma da carga dos tribunais judiciais. Muito obrigada. Muito obrigado, professora. Professora, falando isso, me fez lembrar, e eu confesso que eu peguei até uma cola aqui rapidamente, o Superior Tribunal de Justiça recentemente julgou o tema 1015, relatoria do ministro Raul Araújo, e ele fala da questão da hiperjudicialização, mas indo em conta que a professora falou, ele fala de 5 caminhos, né, o sistema multiportos pode pensar, né, a desjudicialização propriamente dita, os meios estatais como os centros de conciliação, os meios não estatais, os tribunais arbitrais, mediação, eles chamam de meios privados formais e informais, nós temos como meio privado formal
No Brasil, nós temos uma justiça desportiva propriamente dita. Os meios informais são feirões de instituições privadas que apontam negativações para tentar resolver as dívidas. Ele fala de iniciativas estatais, como o Conselho de Ordem Econômica, o CAD, iniciativas particulares, as câmaras de conciliação, e os meios corporificados ou não corporificados, seriam os nossos juizados especiais, cíveis, né? E os meios não corporificados, a professora bem colocou aqui, são, por exemplo, o microsistema de juizado de defesa do consumidor, com as ações coletivas previstas propriamente. Isso realmente são caminhos necessários, caminhos que eu digo, professora, indispensáveis para combater essa litigiosidade de massa que gera o fenômeno da hiperjudicialização. Passo agora a palavra ao nosso querido desembargador e, como já foi dito aqui, presidente eleito do Tribunal de Justiça por maioria absoluta de seus membros, desembargador Ricardo Castro, Ricardo Couto. Bom, eu confesso que esse tema envolvendo mais direito processual do que uma matéria que eu gosto, que é direito administrativo, me faz pensar na situação do Botafogo, não é? O clube de futebol brasileiro tradicional, para aqueles que aqui moram, né? Que dizem que de 50 em 50 anos ele chega a uma final de campeonato. Então, é mais ou menos assim, de 50 em 50 anos me colocam para falar sobre processo. Então, eu peço desculpas por eventual falha ou falta aqui, né? O nosso tema, versando sobre a desjudicialização e as demandas de massa, nos leva a analisar, primeiro, o que teríamos por demandas de massa, certo? E aí nós podemos ver que a doutrina menciona que a expressão demandas de massa refere-se a litígios que envolvem um grande número de processos judiciais e individuais, não é? Que têm questões de fato ou de direitos semelhantes ou idênticas. E aí, primeiro, nós temos que ver o que leva às demandas de massa, certo? Algumas situações nós poderíamos qualificar como demandas de massa predatória. Em outros casos, nós vamos apenas qualificar como demandas de massa porque a situação de fato, né, ou certas questões trazem essa semelhança ou igualdade, mas são demandas necessárias porque há algo aí equivocado, certo? Quando falamos nas demandas de massa predatórias, nós devemos ter cuidado, e aí quando falamos na desjudicialização, no Brasil hoje, nós estamos com muitos debates para tal, né? Principalmente para evitar congestionamentos judiciais e até para evitar frustrações quanto à não obtenção do direito. Nesse caso, hoje, o debate maior envolve uma crítica muito acirrada às agências reguladoras. Por quê? Porque elas estariam, sob certo modo, faltosas quanto àquelas pessoas que realizam as prestações e essas prestações se fazem inadequadas dentro das nossas expectativas. E aí o que se espera? Se espera que as agências reguladoras possam ter uma maior atitude, né, ações de combate para evitar essas causas. Vamos lá, vamos dar um exemplo. Instituições financeiras que, mesmo sabendo a impossibilidade de cobrança de certos valores, não é? Mesmo assim insistem na cobrança de certos valores ou a inserção de cláusulas inadequadas no âmbito das relações de consumo. E assim o fazem exatamente por quê? Porque observam uma questão econômica. Poucas pessoas irão ao judiciário reclamar, então, no custo-benefício, eu tenho um ganho maior. Aí, se porventura 10% daquelas pessoas que usam esse serviço forem ao judiciário, isso inequivocamente poderá potencializar uma demanda de massa e uma inflação processual, trazendo uma ineficácia do próprio Poder Judiciário no âmbito da sua prestação jurisdicional. Quem poderia consertar isso?
nós teríamos as agências reguladoras com imposição de sanção, multas, não é? E aí nós poderíamos ter um mecanismo para evitar a judicialização. Teríamos também esse mecanismo se adotássemos situações próprias que alguns países aqui da Europa adotam quando estamos diante de contratos de adesão, aqui chamados de contratos com cláusulas contratuais gerais, certo? Ou seja, esses contratos devem ser registrados em cartórios e se, após um número X de demandas, reconhecendo que determinada cláusula ela é inválida, automaticamente essa cláusula cai. Por quê? Porque o judiciário deverá comunicar ao cartório onde há o registro, essa cláusula cairá e nós teremos o quê? Nós teremos aí a perspectiva de se evitar novas demandas. No âmbito das demandas de massa, nós podemos ter, aí já saindo daquelas predatórias e essas ideias que podem trazer a desjudicialização, nós também temos aquelas que não são predatórias. Vamos dar um exemplo no Brasil e que no estado do Rio de Janeiro nós estávamos discutindo até por conta de questões ligadas a câmaras de direito público, de direito privado, que são os executivos fiscais, né? Não raras vezes, aliás, eu diria que constantemente, anualmente, no Brasil, nós temos que as prefeituras ajuizam no início do ano cerca de 10 mil ações, 10 mil executivos fiscais, objetivando receber aquilo que não foi pago a título de tributo específico. Vamos dar um exemplo, IPTU, né? Inequivocamente, nós temos uma enxurrada de demandas envolvendo esse tributo todo ano. Ora, nesse caso, nós teríamos perspectiva de evitar aí a judicialização. No Brasil, nós estamos tentando vários mecanismos, e aí a mediação, não é? Nós temos também a possibilidade de levar isso, e aí o meu querido colega, desembargador Ricardo Alberto, falava aqui da questão da ida à atividade extrajudicial. Nós estamos discutindo, há um projeto de lei que procura levar essa temática para a atividade extrajudicial, tentar até execuções extrajudiciais através dos cartórios de protesto, de forma a esvaziar aí também esse tipo de ida ao judiciário. Um ponto que surge no debate é a questão de se poder proceder à execução extrajudicial. Por quê? Porque alguns doutrinadores entendem que aí nós teríamos ato de governo, e aí envolveria atos de soberania do Estado, e nós não poderíamos proceder a constrições de bens. Essa visão me parece equivocada e ultrapassada, até porque nós temos essa perspectiva quando olhamos a legislação que fala sobre empréstimos hipotecários, onde as instituições financeiras podem proceder aí à constrição do próprio bem, que serve de garantia, e levar à alienação para resolver aí aquilo que lhe era devido, né? Então, nós temos vários mecanismos para tentar a desjudicialização e fazer com que o judiciário não fique assoberbado de demandas. Aqui também, como a professora Elsa falava, nós temos uma questão, e aí vai uma crítica que eu faço ao Ministério Público no Brasil, não é? E digo isso por quê? Porque as ações coletivas não são bem exploradas pelo Ministério Público no Brasil. A minha querida colega, desembargadora Jaqueline Montenegro, que está aqui, não é? Nós tivemos um convívio em Vala da Fazenda e observávamos, não raras vezes, quando lá no estado do Rio de Janeiro tínhamos um concurso onde várias pessoas se inscreviam. Exemplo, um concurso para a Polícia Militar. Tínhamos ali 100 mil inscritos. Vinha o concurso, passavam 800, determinadas bancas de advocacia criavam teses para nulificar uma ou outra questão e
vinha uma enxurrada de 50 mil ações para o Judiciário. Nós, na época, nos reuníamos e, já na primeira ou segunda demanda, pedíamos para extrair cópias para o Ministério Público, objetivando o ajuizamento de uma ação coletiva, onde iríamos resolver tudo e mais, de forma uniforme para todos. Não é? Então, o ideal seria que, havendo aí uma dúvida, isso fosse para o Ministério Público, ele viesse a abrir aquilo que chamamos no Brasil de inquérito civil, examinasse a potencialidade ou não de estar a tese das nulidades correta, ajuizar uma ação ou não ajuizar uma ação, e o não ajuizamento da ação poderia trazer, então, o pedido de arquivamento e isso se tornasse definitivo, evitando várias demandas no Judiciário. Não é? Nós temos, então, alguns mecanismos. Temos também a mediação e, no Brasil, hoje, nós temos a perspectiva daquilo que chamamos de plataformas de mediação, que são estabelecidas através de TIs, onde, antes do ajuizamento da ação, né, a parte descontente, ela faz o requerimento, isso leva para uma plataforma de informática. Essa plataforma, que contém uma inteligência artificial, vai examinar se há precedentes, quais são esses precedentes, como se está resolvendo a questão, e ela mesmo cria uma proposta de acordo, não é? Para a parte que está sendo reclamada e para o reclamante, para o requerente, porque ainda não temos autor e réu, certo? Seria extrajudicial, e nós poderíamos aí ter uma solução de conflito. Isso aí tende a trazer várias resoluções. Nós já temos implementado no Brasil essas plataformas e o que é importante é exatamente a uniformização de entendimentos, principalmente em situações que venham a envolver demandas de massa. Não é? Quanto mais uniformizarmos entendimentos sobre questões jurídicas naquelas situações que potencializam demandas de massa, talvez tenhamos uma maior desjudicialização através desse mecanismo. Bem, eu acho que eu já falei demais, eu peço desculpas aqui e até 50 anos, né, com muita saúde. Obrigado. Muito obrigado, desembargador Ricardo Couto, meu presidente, meu desembargador Jaqueline, desembargador Roboredo, que tem, me perdoe, a falsa humildade de dizer que não entende direito processual, quando nós vemos aqui que o senhor Palestra fez uma explanação perfeita sobre a matéria. E chamo, por último, mas não menos importante, o doutor Amarildo Vieira de Oliveira, diretor-presidente da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário, a FUNPRESP Jude. Por favor, a palavra é sua. Bem, boa tarde a todos. Para mim é uma honra poder estar encerrando esse painel. Acho que a gente tratou de questões bastante importantes aqui hoje. Queria agradecer especialmente ao professor Roberto Afonso, porque nos concedeu gentilmente esse espaço para poder falar nesse painel, e eu acho que foi muito apropriada a escolha, né? Vocês estão tratando aqui de questão de demandas de massa, e eu vou falar um pouquinho da previdência complementar privada, fechada, né, que ela tem um potencial de, se nada for feito, também vir a constituir uma fonte de mais demanda de massa, né? Vocês estão aqui hoje tratando de soluções de demanda de massa e eu estou trazendo aqui um possível problema que a gente pode vir a ter num curto espaço de tempo. E isso muito em função de quê, né? E eu vou tentar contextualizar isso um pouco. A previdência complementar fechada no Brasil hoje, ela acumula patrimônio da ordem de 1 trilhão e 300 bilhões de reais. Temos hoje praticamente 8,5 milhões de pessoas vinculadas ao sistema de previdência complementar fechada, entre participantes ativos, participantes aposentados, pensionistas e seus dependentes, né? Esse sistema paga hoje de benefício em torno de 100 bilhões ano,
né, de benefícios. E esse sistema estava com as suas situações ali, a sua judicialização mais ou menos pacificada no âmbito do TST e do STJ. Muitas questões, eu vou dar um exemplo aqui, a inclusão do auxílio ticket alimentação no benefício, a eventualmente equacionamento de déficits que tinha nos planos BDs ali, que foi quando o nosso sistema foi constituído por volta de meados dos anos 70. Então, você tinha uma conformação do sistema que eram planos BDs, e o que é isso? Plano de benefício definido, em que você não tem conta individual, né? Todo mundo é solidário, participantes, aposentados, pensionistas e o patrocinador. Então, se esse sistema é superavitário, você distribui resultados. Se o sistema é deficitário, você chama todo mundo para fazer equacionamento de déficit e aí todo mundo paga contribuição extraordinária, o que também é motivo de alguma judicialização também. Só que esse sistema ele foi se estabilizando em torno desse modelo aí nos anos 70 e ele foi muito constituído por empresas multinacionais, né, que já tinham a previdência complementar nos seus países de origem, trouxeram isso para o Brasil e as companhias estatais brasileiras. Né? Os grandes fundos hoje são de estatais, ex-estatais, né, empresas que eram estatais e foram privatizadas, sistema elétrico, sistema siderúrgico e por aí vai, e muitas multinacionais. Né? Agora, recentemente, a gente fala recente que as coisas estão acontecendo com muita rapidez, mas dentro do serviço público, a gente está com um movimento aí de, há 20 anos atrás, acabou com a aposentadoria integral do servidor público. O servidor público no Brasil passou a aposentar pela média. E aí, quando eu falo servidor público, em sentido lato mesmo. É o servidor, é o membro do Ministério Público, é o membro da magistratura. Todo mundo hoje está limitado, a partir de janeiro de 2004, já limitado à média salarial. Não tem mais a paridade, não tem integralidade mais. A partir de 2013, no âmbito federal, foram criadas as FUNPRESPs, né, que é a entidade que eu represento. E eu estou aqui hoje falando não em nome da FUNPRESP, mas em nome da ABRAP, que é a associação que congrega todos esses fundos de pensão, e aí, a partir daqui, o que aconteceu? Teve um movimento já no governo federal, né, criou-se a FUNPRESP-JUDE, que congrega membros do Ministério Público e do Poder Judiciário, criou-se a FUNPRESP do Executivo, que administra também o plano do Legislativo. Então, tem duas entidades federais que gerem a previdência complementar de seus servidores e membros. E a emenda constitucional 103 de 2019, ela veio colocando uma imposição de que, no prazo de 2 anos, todos os entes federativos que têm regime próprio têm que também instituir seu regime de previdência complementar. O que isso significou? Basicamente, você vai agora tirar o peso da previdência do regime próprio, né, que era integral, limitar teto todo mundo, e você vai carregar essas pessoas todas para o regime de previdência complementar. O que isso significa, ou pode vir a significar? Novas demandas judiciais, porque esse sistema que estava mais ou menos estabilizado, ele começou a crescer. Né? Alguns estados já fizeram essa criação, e aí a gente tem alguma situação que diferencia um pouco. Eu falei daqueles grandes números, esqueci de falar 2 aqui muito importantes. Nós temos hoje 275 entidades, mas temos 1.200 planos. Por que isso? Eu tenho entidade multiplano, tem entidade que administra mais de um plano e tem entidade que é uniplano, como é o caso da FUNPRESP, que é a FUNPRESP que eu faço a gestão, ela é uniplano. Já a FUNPRESP Executivo, ela é multiplano, porque ela administra o plano dela e o plano do Legislativo. E assim vai, e tem outras entidades que administram 2, 3, 4, 5, 10, 20 planos. Então, você tem N situações dentro do mercado. E esses planos BDs, em sua grande maioria. Agora, o que a gente tem? E aí é que eu acho que a problemática aumenta, e a gente queria chamar um pouquinho a atenção, principalmente do Poder Judiciário, do Ministério Público, para essa questão. O modelo BD, por conta dessa questão dessa oscilação, de déficit, superávit, isso foi um modelo que o governo meio que abandonou. Todas as estatais fecharam seus planos BDs, todo mundo que tem plano BD praticamente fechou o plano BD e abriu o plano CD, que é o de contribuição definida, que é o modelo que a gente adota também, que é aquele que você tem contas individuais, você tem o seu esforço contributivo, você não tem mais a figura de superávit e déficit, ou seja, se o plano performar bem, você vai ter um benefício melhor do que aquilo que era projetado. Se ele performar mal, seu benefício vai ser menor. É simples assim. Então, não tem superávit ou distribuição de resultado. Então, isso, se por um lado gera uma estabilidade para o órgão patrocinador, que não vai ter que fazer aportes periódicos quando tiver a ocorrência de déficit, por outro lado, ele deixa esse participante numa situação de vulnerabilidade quando você começa a ter demanda judicial, e aí eu vou pegar até um gancho numa fala do ministro Saldanha, quando ele coloca aqui, eu vou fazer um paralelo com isso, falando da questão de saúde, quando o magistrado se depara com uma situação que envolve saúde, eu estou falando de sobrevivência, né? Uma canetada do juiz vai significar a vida ou a morte, ou pode significar a vida ou a morte de uma pessoa.
Quando você está falando de previdência complementar, você está falando de subsistência. Aí não é a morte imediata, mas pode ser a morte futura pelo fato da pessoa não ter condições de subsistência. E eu vou trazer um exemplo aqui, o Fundo Aeros, que chegou a uma ação no Supremo, um fundo falido, pessoas passando fome, idosas, contribuíram a vida inteira e não tinha saldo de conta para poder custear benefício. Bom, essa é uma situação que envolvia todo o fundo, mas você pode ter situações pontuais, e aí é a grande questão, quando você tem uma demanda chegando de plano CD, onde as contas são individualizadas e chega uma demanda. Como é que esse juiz vai agir perante isso? Ele vai tirar dinheiro de quem? Porque quando eu falei, esse grande número que eu cito aqui, de 1 bilhão e 300, e a gente tem entidades aqui que tem 200 bilhões, 150 bilhões, nós administramos uma entidade que tem 11 anos de vida e já está com 4 bilhões. Né? Temos 35 mil membros já, membros participantes do nosso fundo. Então, a tendência é que esses fundos cresçam muito. Então, eu acho que quando o juiz vai olhar qualquer questão envolvendo uma entidade dessa e alguém demandando contra ela, o que ele pode entender aí? Bom, a entidade tem dinheiro, vou dar a canetada e vou mandar pagar. Só que hoje você não tem o solidarismo. Quando isso acontecia no BD, o que acontecia? Se isso de alguma maneira comprometesse o caixa da entidade, simples de resolver. Equacionamento de déficit, você distribui a conta para todo mundo. O que você faz com o plano CD? Então, isso é uma realidade que talvez o judiciário ainda não está preparado para lidar com ela. Né? O que fazer nessas situações? E aí, e agora trazendo um pouco para a nossa realidade, pela própria FUNPRESP-JUDE, ela foi motivo de muita expectativa e de muita esperança no seio do nosso sistema, por conta de que ela também congrega lá como participante juízes e procuradores, ministros do Tribunal Superior. Hoje nós temos lá na FUNPRESP-JUDE filiados, dos 11 ministros do Supremo eu tenho 4. Tem 4 do TST, tem 1 do STJ. Então, assim, já está virando uma realidade e você está aproximando uma matéria que era um pouco distante, porque a gente tem demanda de massa, e doutora Grace, acho que chegou até a fazer lá no Supremo, fazer negociações para você retirar aquelas demandas, porque tinha muita demanda do INSS, acho que o INSS era o maior cliente do Supremo Tribunal Federal, e a gente conseguiu esvaziar isso. A Previdência Complementar, com esse potencial de crescimento que ela tem, daqui a pouco você pode começar a ter demanda de massa e num cenário bem desafiador, que é o cenário de plano CD. Né? E aí, como se portar, como agir, como o judiciário vai agir perante essas questões. Né? Então, é um alerta que a gente queria fazer sobre esse ponto, e aí falar assim, nós já temos algumas questões chegando, e aí ela tem uma particularidade, né? Porque como o sistema é fechado, ele é regido por leis específicas, qualquer decisão que você toma relativamente a uma entidade, às vezes aquilo impacta todas as outras. Eu vou dar um exemplo, a gente tem uma ação que está tramitando no Supremo Tribunal Federal, que está questionando a exigibilidade de PIS/COFINS, né? Porque ela tributa lucro ou faturamento. Entidades fechadas, elas são sem fins lucrativos. E a gente está numa batalha em relação a isso para fazer um convencimento de que nós não somos entidades com fins lucrativos. Né? Nós simplesmente gerimos patrimônio de terceiros. Né? Tanto é que a gente não está inserido na ordem econômica, mas na ordem social. A Previdência Complementar está na ordem social, a complementar fechada, que aí confunde-se muito, e até no judiciário ainda há um pouco essa confusão, porque a gente é confundido às vezes com banco, porque todo banco tem a sua previdência aberta, que aí não é a previdência patrocinada, e ela é uma entidade, por óbvio, com fins lucrativos. Não é o nosso caso. Então, é uma realidade que é um pouco diferenciada. Né? Nós estamos discutindo uma outra questão bastante importante, via DPF, no Supremo Tribunal Federal, questionando a questão de afetação patrimonial. Eu tenho uma entidade que é multiplano, teve um plano que está deficitário, faliu o patrocinador, que era um plano de um patrocinador que foi incorporado por outro, e esse plano está deficitário, e o judiciário está determinando que o plano que está saudável custeie os benefícios daquele plano que está deficitário. Olha que situação, né? Quer dizer, planos diferentes, pessoas que estão em massas diferentes e estão sendo uma massa obrigada a custear o plano do outro. Então, assim, eu acho que nesse aspecto, a entrada de membros do Ministério Público e principalmente do Poder Judiciário na Previdência Complementar, e isso está aumentando, e a tendência é que isso aumente ao longo dos anos, acho que vai trazer um novo olhar, porque agora, e aqui eu não falo,
não querendo dar qualquer conotação negativa. Porque agora o interesse é meu, eu vou agir de outra forma. Não, agora você vai olhar por dentro, que agora você vai conhecer de fato o sistema e vai conseguir entender a diferença que tem o sistema aberto para o sistema fechado, né? As particularidades que esse sistema carrega no modelo que foi concebido e que é o atualmente vigente no Brasil. Eu acho que isso é importante a gente alertar, porque, de fato, temos uma expectativa, e aí, assim, no passado, quando era plano BD, você tinha muita demanda individual. Essas demandas hoje, muito embora às vezes questione uma ou outra entidade, mas aquilo que sai de uma decisão ali afeta a todos, porque são todos regulados pelo mesmo sistema. Então, você tá discutindo uma questão de afetação patrimonial, nós temos a DPF discutindo um caso lá, né, que está discutindo um caso, mas se isso for resolvido de uma maneira satisfatória, vai pacificar toda a relação previdenciária dentro do nosso sistema, com relação a essa matéria. Então, eu acho que o nosso judiciário tem uma tarefa, eu acho, bastante árdua aí, de tentar conseguir entender essas similitudes e as diferenças que nós temos em relação ao sistema aberto. Porque o sistema aberto, de fato, eu volto a insistir, ele está muito associado a bancos. Você tem entidades de previdência que são individualizadas, que são companhias seguradoras, mas a maioria delas tem por trás um banco. E isso acaba causando essa confusão que gera decisões, às vezes, conflitantes, em que não se percebe a diferença de dois sistemas. E para concluir, sistema de bancos, sistema de previdência gerida por banco, geralmente ele se caracteriza como sendo você fazer planejamento tributário. Você faz planejamento tributário, você não faz previdência. Praticamente todo... E a gente vê muito na mídia, é um sistema que está crescendo muito, porque as pessoas então, estão entendendo como fazer esse planejamento tributário, né? Se você olhar o movimento, é uma entrada de recursos enorme no final do ano, quando chega fevereiro ou março, está todo mundo sacando, só para poder ter o ganho tributário. Então, de fato, não é uma previdência. Tem um nome previdência, mas não é previdência. É planejamento tributário, é você acumular capital, é você preparar ali, fazer sucessão em termos de patrimônio, mas não é previdência, né? É diferente daquilo que é o sistema fechado. E eu acho que o grande desafio do Poder Judiciário é saber olhar e saber distinguir essas duas situações para ter decisões equilibradas que possam atender e contemplar um e outro, distinguindo-os como eles de fato são distintos. Era isso, muito obrigado pela paciência de vocês e fico à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço ao professor, ao doutor Amarildo, parabéns. Agradeço a todos aqui presentes, principalmente à FIB, por ter nos permitido colocar numa mesa, né, visões diferentes, né? A visão da sociedade, o doutor Amarildo acabou de nos trazer, a visão nunca menos importante, até porque também como professor acho essencial a visão da academia, professora Elza, a visão do poder público aqui, através de um tribunal superior, um tribunal local, do ministro Saldanha, do desembargador Ricardo Cardoso, e a visão do que eu chamo de um organismo plurimo, né, que é o Conselho Nacional de Justiça, que no Brasil não é formado apenas por integrantes do Poder Judiciário, mas por toda a sociedade. Acho que essa diversidade de ideias, de colocações, possam ter contribuído não para resolver um problema, mas para que os senhores que nos assistem, que são a quem nós devemos realmente agradecer pela paciência, possa ter contribuído em esclarecer e talvez plantar uma dúvida para que nós possamos repensar cada vez mais formas de combater e resolver o litígio de massa. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.